alimentação, que como é um seminário, a gente passa amanhã lá, né? E nós temos a participação da Sandra Fiore, de Araraquara, a apresentação musical é com o Vini e Fábio, da cidade de Leme, e nós teremos também uma palestra com a Adeilson Salles, de Santos, tá? Bom, o evento está sendo todo programado, né, com distanciamento, seguindo todas as regras sanitárias ainda, né, o uso de máscaras, tá? É um local amplo e bem confortável, tá bem? Então, quem quiser fazer as inscrições, a gente vai eu vou estar publicando na página do centro, tá? Daqui, com todas as informações, tá bem? E quem quiser também, né, carona, tudo, a gente se programa aí, para ir para lá no domingo de manhã, ok? Bom, hoje nós estamos recebendo o nosso grande amigo, né, Vinícius, de Araraquara, a data tão aguardada, né, Vinícius? E ele vai estar hoje, né, fazendo a palestra para a gente. E para a gente, né, entrar nessa sintonia com o plano espiritual, com as benesses, né, do Evangelho de Jesus, vamos serenando os nossos corações, os nossos sentimentos, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em favor do Cristo e o Evangelho. Que possamos abraçar essas reflexões trazidas na noite de hoje e transformá-las em luz na nossa jornada. Que possamos receber eflúvios de paz, de tranquilidade, de harmonia. E pedindo também, em especial, pelo nosso amigo Cauã, que ele receba as melhores notícias desta semana com relação ao seu restabelecimento e que possamos tão logo tê-lo conosco novamente aqui nas atividades da evangelização. Estamos todos solícitos ao plano espiritual que o atenda de acordo com as suas necessidades. Com sentimentos de gratidão, iniciamos os trabalhos desta noite. Que tenhamos paz e harmonia em nossos corações. Que assim seja. Vinícius? Boa noite a todos. Desejamos que todos estejam bem, que todos estejam em paz e harmonia, como disse a nossa amiga Andréia. E se ainda não estiverem, pelo menos que daqui a 1 hora, quando estiverem saindo, já estejam. Ou, quiçá, durante a noite. Mas de todo o nosso coração desejamos muita paz e harmonia para todos. Para nós é uma alegria, né, estarmos aqui. Quando nós chegamos, a gente até fica um pouco eufórico, né? Quando reencontra as pessoas, quando a gente vê o sorriso do Nilo, do Reinaldo, da Cecília, André, o Acácio. É sempre bom, né? Quando a gente chega aqui e reencontra esses corações amigos, que é o que nos estimula a perseverarmos. E são pessoas que nos estimulam a nos transformarmos em almas melhores, em espíritos melhores. Então, para a gente é um motivo de muita alegria, porque sabemos que somos imperfeitos, mas suscetíveis de aprimoramento, perfectíveis. Boa noite. Então, a gente fica muito feliz pelo convite, a ansiedade foi recíproca, né? A gente fica sempre aguardando o reencontro e, enfim, era isso. Nós estávamos pensando sobre o tema a falar quando a Andréia nos convidou a
um tempo atrás, e quando ela nos pediu o tema, acho que faz uns 10 dias, né, André, que a gente ficou de responder e acabamos respondendo somente a semana passada, né? A gente sempre fica pensando, né, sobre o que falarmos, como abordarmos o assunto, o que de fato nos leva a nos dirigirmos a um templo religioso, uma casa espírita, uma igreja católica, uma congregação cristã, seja lá o que for, que tenha Jesus por norte e que deveria e deve nutrir-nos como espíritos imortais que somos. E logo nós ficamos pensando, puxa, nós estamos passando, não agora, mas ao longo dos últimos séculos, por uma fase um tanto delicada, repleta de tribulações, aflições, complicações que a vida opera em nossas vidas e que às vezes nos deixam um tanto desanimados, um tanto tristes, acabrunhados, e ficamos pensando, o que falar? Afinal de contas, temos que ter por norte sempre o reino de Deus, que é a viga central dos ensinamentos de Jesus. O reino de Deus que ele veio anunciar e iniciar a fundação de uma forma um tanto mais incisiva, pois este reino, que é uma construção divina, ele vem se realizando desde que o mundo é mundo, de acordo com o grau evolutivo daqueles seres que habitam determinada região no universo sem fim. E ficamos pensando sobre o que falar, já que muitas vezes nos deparamos com pessoas um tanto sem fé, sem esperança, sem perspectiva de uma vida melhor. E logo pensamos, são sinais do tempo, são sinais de que algo está para acontecer. Afinal de contas, aqueles que estudam um pouquinho mais a fundo os ensinamentos de Jesus, esclarecidos à luz da doutrina espírita, sabem que, como espíritos imortais que somos, o fim não existe. O que existe é uma constante renovação, uma transformação para melhor sempre. Aí falamos, puxa, os sinais do tempo. Sim, o sermão profético de Jesus, em que ele anuncia ali no sermão profético as grandes tribulações pelas quais a humanidade passaria. Vamos abordar este tema? Sim, vamos abordar este tema. E por quê? Porque ele retrata e nos esclarece que já era previsto o que nós passaríamos. Jesus já havia anunciado aos seus discípulos e àqueles outros que o acompanhavam, embora não acreditassem nele, por exemplo, os fariseus, os saduceus, sejam sacerdotes, sejam os levitas, sejam quem fosse, que estava ali apenas com curiosidade, com aquele espírito de cisania, de disputa, para ficar questionando, será que o que ele fala é verdade? Não, que ele está falando já com aquele espírito de emulação, de perturbação mental mesmo, em que a pessoa não se permite ouvir para analisar, para em seguida constatar se faz sentido ou não. E então Jesus era acompanhado por uma diversidade, uma pluralidade de pessoas que, pelos motivos dos mais diversos, estavam ali, analisando o que ele fazia, o que ele falava, como ele se comportava, alguns para acusá-lo de beberrão, de comilão, de charlatão, prestidigitador e tantas coisas mais. E vejam que interessante, pois o seu precursor não comia e não bebia no meio do povo. Sabemos, aqueles que estudam um pouquinho do Novo Testamento, que João, o Batista, o precursor de Jesus, ali o que veio anunciar que havia necessidade de nos arrependermos e nos convertermos
pois estava chegado a fundação do reino de Deus na terra e que o Messias prometido estaria entre eles, como de fato estava, era seu primo Jesus. Ele se alimentava de mel silvestre, água, alguns gafanhotos, e assim ele ia vivendo de forma um tanto rústica e era acusado de falso profeta. E Jesus, ele que se permitiu conviver no meio de nós como um de nós, embora não sendo propriamente um de nós, a não ser na sua origem, na sua essência e natureza como filho de Deus, assim como nós, ele comia e bebia, e até mesmo transformou água em vinho, algo que nós sabemos que é plenamente possível, bastando que a pessoa seja dotada de um grande magnetismo, um poder muito grande, e ele opera aquilo que nós chamamos de milagres, ou seja, fatos admiráveis, pois etimologicamente milagre significa fato admirável, e ele operava assim, e ele era acusado de ser beberrão, glutão e tantas outras coisas mais. Mas ele, independente do que pensavam a seu respeito, ele havia vindo cumprir uma missão divina. Então ele não se preocupava com o que pensavam, com o que falavam, com o que diziam. Ele simplesmente operava na vida, vivia a vida e ensinava-nos a como viver a vida. Por quê? Porque ele sabia que espíritos imperfeitos estamos num constante burilamento interior para o nosso acrisolamento, a nossa purificação, a nossa evolução. E assim ele passou por nós, ensinando. Mas antes da sua partida, num determinado momento, ele, ao sair do templo, que é algo bem simbólico, bem esclarecedor, ele diz aos seus discípulos, quando por eles chamado para a observação daquele suntuoso edifício. Sim, o templo de Jerusalém, onde eles estavam, era muito belo, formoso. E ele simplesmente diz assim, em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra deste templo, pois nada do que meu pai não edificou se permanecerá, mas será derrubado. Os discípulos que o acompanhavam ficaram um tanto perplexos. Afinal de contas, aquele templo era o símbolo de toda a suntuosidade e, quiçá, da missão divina dos judeus. Os judeus que tinham uma missão divina, que era anunciar o Deus único. Eles tinham recebido o ensinamento através de Moisés e dos profetas para que eles dissessem, olha, nós todos somos filhos de Deus, portanto, comportai-vos como irmãos, amando-vos reciprocamente. Pois que pai fica feliz quando um irmão briga com o outro? Mas eles achavam que Deus era Deus apenas deles, tanto que eles não compreendiam quem seria o Messias. Seria alguém que imporia a predominância judaica no mundo através da violência, do ódio? Ora, flagelando seus irmãos? Ou seria alguém que, como um cordeiro de Deus, viria de forma mansa, pacífica e se sacrificaria sem reclamar em prol de algo muito maior? E assim foi que ele disse, não ficará neste templo pedra sobre pedra. Por quê? Porque tudo que é material está submetido a uma lei de transformação, ou se quiseres, de destruição. Sim, porque todo templo, tudo que é matéria se destrói, se transforma, como disse Lavoisier, no mundo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É lei da vida. E todos aqueles que observaram a vida de forma responsável e consciente, com olhos de ver, entendimento de entender, concluíram que assim o é. E ele dizia, não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos ficaram indignados, né? Mas como assim não ficará pedra sobre pedra? Ele não vai nos esclarecer, porque a nós, os seus discípulos,
ele tudo esclarece. E ele aguardou o momento oportuno para o esclarecimento devido. Quando eles saíram dali e foram para o Jardim das Oliveiras, quando eles se assentaram, se acomodaram, ele começou a esclarecer que não era chegado o momento ainda, mas que no momento devido, tudo se restabeleceria, não no aspecto material, mas o comportamento do homem perante as leis divinas. Nós, ao tomarmos conhecimento das leis divinas, nos comportaríamos segundo seus ditames, seus preceitos, e assim o reino de Deus se estabeleceria na terra. Mas quais seriam os sinais desses tempos? Era o que os discípulos queriam saber. Quando o reino de Deus de fato se estabeleceria na terra? E ele, se valendo das leis da vida, por óbvio, ele vai esclarecer: olha, não vos precipitais e nem vos atemorizais. Porém, saibam que antes de que o reino de Deus se estabeleça no mundo, nação se erguerá contra nação, reino contra reino. Haverá fome, calamidades diversas. Vejam, ele está anunciando uma verdadeira desgraça, uma falta de graça. Está anunciando algo que é assustador. E ele continua dizendo: sim, haverá fome, e mais do que isso, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, terremotos para todos os lados. As potestades irão se abalar, e vocês ouvirão as pessoas dizendo assim: vejam, o Cristo está aqui, está acolá, mas não ides, pois eu não estarei lá. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas. Vejam que interessante. Ele vai anunciando tudo aquilo que a gente ouve, ou aqueles que analisam, por exemplo, o índice alfabético do Evangelho segundo o Espiritismo, várias passagens estão ali. Falsos cristos e falsos profetas, meu reino não é deste mundo, há várias moradas na casa do Pai, ninguém conhecerá o reino de Deus se não nascer de novo, bem-aventurados os aflitos. Sim, pois tudo isso que ele vai narrando gera em nós aflição, gera em nós uma perturbação interior, uma animosidade conosco mesmo, e que se reverbera muitas vezes para o exterior, atingindo aqueles com quem convivemos. Não à toa ele disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Não se pode servir a dois senhores, pois ou você descontenta um e descontenta outro, ou então você é descontentado por ambos. Por isso não se serve Deus e a Mamon. Ou você atende aos interesses divinos ou aos interesses mundanos. Não é possível. E ele vai narrando, e os discípulos vão ficando perplexos, né? Afinal de contas, será necessário tudo isso? Tudo terá que acontecer para que o reino de Deus se implante na terra? Sim, é assim. E por quê? Porque, como dizíamos, criados simples e ignorantes, nós temos que nos desenvolver. Só que o nosso desenvolvimento pressupõe o quê? O domínio sobre os instintos. Sim, Kardec, analisando essa questão dos instintos, ele diz: o instinto nunca será aniquilado, mas tem que ser dominado, domado à semelhança de um cavalo selvagem. Quando você o doma, você o conduz. Do contrário, tente montar num cavalo selvagem que você verá o que acontece. Você sai machucado, ferido. Daí ele dizer, Kardec, que temos que domar os nossos instintos, inclusive as nossas paixões. Veja, quando dizemos que o espírito é criado simples e ignorante, e que através das sucessivas encarnações e reencarnações ele vai se aprimorando em dois sentidos. Aliás, para que nós entendamos, nós dizemos que são duas asas para nos valermos de Emmanuel, pois em verdade é uma coisa só. Apenas esse corte epistemológico é feito para que a gente entenda, pois o espírito não é dividido em inteligência e sentimento. O espírito sente
e pensa. E muitas vezes o seu pensamento é conduzido pelo sentimento. Um sentimento egoístico, por exemplo, faz com que ele se perturbe e se aflija. Ou então um sentimento sem a condução da inteligência acaba nos levando a disparates. Há a necessidade dos dois, porque a inteligência sem o sentimento pode levar a verdadeiras catástrofes. Por exemplo, quando não amamos o próximo e nos julgamos inteligentes. Veja, por exemplo, as sucessivas guerras. Guerras onde uma pseudo-inteligência quer se sobrepor, subjugando o próximo, esquecendo que o próximo é o seu igual. E aí, olvidando todo aquele sentimento que ele deveria ter, acaba gerando uma verdadeira catástrofe, instalando o caos. Criados simples e ignorantes, nós, espíritos, inicialmente conduzidos pelos instintos, dentre eles o principal da conservação, vamos tentando nos manter vivos, encarnados, pois vivos sempre seremos. Encarnados, por quê? Porque é somente através da encarnação que a gente se desenvolve. Somente através da união íntima entre o espírito e a matéria que a gente consegue progredir. Aí nós, movidos pelo instinto de conservação, acabamos agindo de uma forma um tanto equivocada. Por exemplo, os animais. Quando ameaçados, como eles reagem? Não é ou fugindo ou agredindo? Tente pegar a comida de um cachorro não adestrado na hora da sua alimentação e você verá o que vai acontecer com a sua mão. Sim, o instinto de conservação que nós trazemos dos reinos inferiores. Dos reinos inferiores, sim. Já transitamos pelos reinos inferiores. E hoje estamos no reino hominal. Basta você pensar assim: para que Deus fez o animal? Será que ele não progride? Muitos acreditam que não. Uma visão superficial da vida. Por quê? Porque não compreendem que tudo está submetido à mesma lei, a lei da evolução, a lei do progresso. Tudo, inclusive a matéria. Como assim? Veja o filme que foi recentemente lançado, aquele que fala dos animais pré-históricos, Jurassic World. Não está falando de como foi o planeta nos seus primórdios? Sim, os dinossauros existiram, sim, claro que existiram. Passaram pela lei do progresso, assim como os homens primitivos, e hoje aqui estamos. Mas e o planeta? O planeta também. O planeta também evoluiu. Basta você fazer uma análise geológica do planeta que você constatará isso. Estude a geologia, antropologia. Você verificará que as placas tectônicas eram uma só, se romperam, se dividiram, muitos vulcões, muitas perturbações dos elementos, e foi se sedimentando, se consolidando, se sedimentando, e assim a vida como ela é hoje. Hoje já não há tantos vulcões, principalmente em atividade, mas já estiveram em atividade. A lei do progresso. Veja, quando Cristo anuncia que nós passaríamos por grandes convulsões, eram convulsões físicas do planeta, físicas do espírito e espirituais, nossas, enquanto seres imortais. E ele vai dizendo: mas saiba, você tem que se aprimorar, você tem que se desenvolver na sensibilidade, no sentimento, na capacidade de amar, e amar incondicionalmente, como ele nos amou, mas também na capacidade de raciocinar,
de diferenciar, de diferir o certo do errado. Opa, eu já li isso antes no livro dos Espíritos. O certo e o errado, o bem e do mal, exatamente. Nós vamos desenvolvendo a inteligência e vamos compreendendo o que devemos e o que não devemos fazer, como proceder diante das mais diversas situações. E é natural que nesse processo a gente erre. É natural que a gente se equivoque. Por quê? Porque nós somos perfectíveis, ou seja, suscetíveis de aprimoramento, mas perfeitos não. Perfeitos não somos. Aí nós passamos a compreender que é da essência, da natureza do espírito aprender. E para aprender, ele tem que experienciar, passar pelas experiências. Passando pelas experiências, ele vai adquirindo-as. E assim vai se desenvolvendo. E vai se aprimorando. E vai acrisolando o sentimento quando ele passa a escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal. Olha que interessante. Aí ele começa a pensar e conclui: pera lá, todo dia, ou quase todo dia, eu me prostro e digo: Pai nosso que estais nos céus. Opa! Pai nosso que estais nos céus. Nosso? Compreendemos a profundidade do nosso? Será que compreendemos que nosso é do universo? E que Pai é uma forma de designar um ser que cria, que gera e que ama? E que ensina, quando necessário admoesta, quando necessário repreende, quando necessário pune. Mas não punir por punir, punir por amar. Pai, disse Jesus. Quem é Deus? Pai. Aí começamos a compreender que nós, seres humanos imperfeitos, temos naturalmente o caminho aberto para que escolhamos entre agir segundo as leis de Deus ou contrariamente às leis de Deus. Não por outro motivo, na pergunta 639 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar: que conceito podemos definir moral? Moral é a regra da boa conduta. Age bem todo aquele que faz o bem para si e para o outro, pensando no outro. Pai nosso que estais nos céus, porque o outro é meu irmão. E que pai, repetimos, que gosta de ver os filhos brigando entre si. Mas como ainda não compreendemos a profundidade disso, e é natural, pois nem todos estão no mesmo grau evolutivo, na mesma série, pois a escola, nós sabemos que é assim. Numa escola, num liceu, há os alunos iniciantes, há os aspirantes, há aqueles mais desenvolvidos, há aqueles que conduzem, os professores, mas que também não são perfeitos, mas os há. Não é assim nas escolas? Assim é no planeta, pois o nosso planeta é uma verdadeira escola, assim como outros planetas também o são. E assim nós vamos nos aprimorando, evoluindo, caminhando. Por isso que disse o Cristo: é necessário que caminhe hoje, é necessário que caminhe amanhã, e é necessário que caminhe depois de amanhã. O caminhar é transitar pela jornada evolutiva em busca de um destino. E qual que é o destino? Deus. Conhecer Deus face a face. Que nesse planeta somente um conheceu, que foi Jesus. Ele conhecia o Pai, estava em intimidade com o Pai. Como assim? Ele sabia qual era a vontade do Pai. E qual que é a vontade do Pai? Ele nos disse: é o cumprimento das leis divinas.
E assim ele viveu. Assim ele exemplificou. Para que nós, pelo menos para aqueles que tenham olhos de ver, vejam-o. E tentem se esforçar para se amoldar no seu exemplo. Se aceitarem, se permitirem serem conduzidos por ele. Ou seja, ele é nosso guia. Jesus é nosso modelo e guia. Está no livro dos Espíritos. Sim, ele sabe por onde nos conduzir. Ele conhece os caminhos escarpados, as armadilhas. Ele sabe tudo isso. Daí a necessidade de nós nos permitirmos sermos por ele conduzidos. Aceitarmos o seu jugo condutor. Aí nós começamos a compreender que ele já sabia que tudo isso aconteceria, porque ele conhece a essência do ser espiritual. Ele sabe que o ser espiritual, no início do seu processo evolutivo, quando ameaçado, agride. Quando não compreende que a sua vida física é transitória, ele quer perpetuá-la. Nem que para isso ele tenha que exterminar o próximo. Quando já evoluído, fala, poxa, eu sou espírito. Se eu sou espírito, isso aqui é uma veste passageira, eu posso deixá-la. Não tem problema. E se eu sei que na casa do Pai há muitas moradas, e que as moradas são consentâneas ao grau evolutivo do espírito, se eu me permitir assassinar com sentimento de compreensão, eu vou passar de ano, progressão, vou para uma escola melhor, uma outra morada. Por isso que ele disse, meu reino ainda não é deste mundo. Porque nesse mundo nós ainda não compreendemos. Nós, quando falamos nós, não somos somente nós aqui presentes. Não somente nós fisicamente e os espíritos que estão aqui. Mas nós como a humanidade do globo. Mais de 28 bilhões de espíritos. Que 20? Ninguém sabe. Eles falam de 7, aí 2, 3 vezes mais, apenas para a gente ter uma noção que não é assim. Não tem um número definido. Espíritos vão, espíritos vêm, emigram constantemente. Aqueles que se sublimam vão, e aqueles que estão lá e não evoluem vêm, e aqueles que têm que nos ensinar vêm também. E assim, né? É uma estrada que vai sendo percorrida, como Araraquara e Pirassununga. Eu vim, aí eu vou, aí outro vai, vem, aí alguém se miscui na estrada e passa, e vai, até chegar num destino melhor, até chegar num lugar que tem um pouquinho mais de harmonia. Mas afinal de contas, quando se estabeleceria o reino de Deus na terra? Essa era a grande dúvida dos discípulos. Ele disse, olha, depois que vocês ouvirem isso, saibam que ainda não é o fim. Sim, quando tiver guerras, rumores de guerras, discórdias, aflições, ainda não é o fim. Sabe quando será o fim? Quando o evangelho do reino, disse Jesus, for proclamado em todos os povos do planeta. Vou repetir. O reino de Deus será na terra quando o evangelho do reino estiver sendo proclamado em todos os povos da terra. Nós já dissemos, o planeta evolui, matéria, o espírito evolui, o ser imperecível e imortal que somos. Mas lembremos que essa é uma lei constante. Quando o evangelho do reino estiver estabelecido na terra, logo o reino de Deus se instalar, se estabelecer aqui, não será ainda o fim, porque o planeta deixará um dia de existir. Por quê? Porque ele é matéria. Assim como os nossos corpos, que virarão
alimento para os vermes, também o planeta se desintegrará e aquela matéria virará alimento para outros planetas. E não temos que assustar. Por quê? Porque nós somos imortais. É como se a sua casa fosse demolida hoje. Você vai ficar na rua? Talvez um dia, 2, até que você se abrigue em outro lugar. Não precisa ter medo, se apavorar. É como se você fosse compulsoriamente convidado para se retirar da sua residência. E a gente não vê isso na televisão? Quantas casas são demolidas ou por necessidade, porque a construção está em ruínas, e vem o poder público e fala: olha, não é habitável, a gente vai ter que implodi-la, ou então por um movimento da natureza. As enchentes que derrubam, desbarrancam morros e as casas que ali estão e vai destruindo. E aquelas pessoas? Não tem problema. Elas vão ser alocadas em outro lugar. Mas e as que morreram? Outros corpos hão de a esperar. Sim, outros corpos. Ainda ontem conversava com a minha sobrinhazinha. Ela estava assistindo um filmezinho que estava tendo uma reunião de evangelização infantil para os pais e os filhos, os netos, no caso, quem estava com ela éramos eu e minha mãe e a avó dela. Estávamos ali e passando filme para entretê-los enquanto os pais, os responsáveis, os avós estavam na reunião e passava o filme daquele cachorro, eu não sei o nome do filme, que vai desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando e sempre procurando o seu antigo dono. Eu não assisti até o fim, mas tudo leva a crer que eles se reencontram. E isto está de acordo com o ensinamento de Kardec na Revista Espírita de 1858, quando ele vai falar da vida em Júpiter. Sim, Júpiter tem vida, lá tem animal. Não com esses corpos. Afinal de contas, pergunto novamente, o que acontece com o seu animalzinho de estimação quando ele morre? Ou melhor, quando ele desencarna? E lá, dizem os espíritos que lá habitam, através do instrumento de intercâmbio que nós chamamos de mediunidade, que as pessoas moram lá com os animais. E que lá eles já não têm as pessoas funções mais de labutar na matéria para proporcionar alimentação, pois aqui sim, aqui nós comemos o pão com o suor do nosso próprio corpo, não é assim? Lá não. Lá em Júpiter, quem se preocupa com isso são os animais, que são adestrados, amestrados, e eles se ocupam disso. E os espíritos que lá habitam, que já são mais evoluídos do que nós aqui, se preocupam com outras questões, por exemplo, o aprimoramento da inteligência e do sentimento. Mas inteligência, sim, fazemos o corte para facilitar a compreensão. Pois é assim, ó. Você não deve gostar daquela pessoa que te faz mal, mas você gosta. O que é inteligência e o que é sentimento? Um controla o outro? Não. Por quê? Há um descompasso. Mas com o tempo você vai se desenvolvendo e fala assim: puxa, mas eu estou me fazendo mal. Se eu estou me fazendo mal e eu sou um ser individual, eu não posso ficar escravo de uma outra pessoa. Eu tenho que respeitá-la. Se ela não quer seguir o caminho do bem, mal tem para ela, para você não. Siga o seu caminho. Por isso que Jesus disse: todo aquele que quiser me seguir, terá que deixar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu filho, sua filha, sua sogra. Não fique contente com a sogra, que quiçá seja ela que esteja te deixando para trás. Sim, aí a gente começa, tem pessoas que eu tenho mais afinidade, outras menos, até que a gente desenvolva o sentimento de compaixão por todos. Não que nunca haverá, pelo menos na nossa capacidade de compreensão,
uma diferenciação. Eu não sei se para Jesus tinha. Por exemplo, será que ele amava aqueles que lhe admiravam com sinceridade da mesma forma que ele amava aqueles que iriam crucificá-lo? Aparentemente, Kardec diz, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai vossos inimigos, que esse sentimento de ternura não é o mesmo. Mas será que ele não está utilizando de palavras para que a gente compreenda? Pois é assim, por mais que você ame alguém, se você sabe que a pessoa vai te trair, você fica incomodado, não fica? Você não fica um tanto aflito, ansioso? É assim. Talvez, mas para ele que tinha uma compreensão que foge da nossa limitação, não sabemos, só suposições. Mas a verdade é que um dia nós compreenderemos como ele compreende, porque é da lei do progresso, a gente vai evoluir. E veja, não foi à toa que eu referi-me ao filme do cachorro que reencarna. Por quê? Porque ele está anunciando o reino de Deus, as leis do reino. Não disse o Cristo que o reino de Deus se estabeleceria na terra quando fosse proclamado o seu evangelho? Não por outro motivo, o profeta Davi, e que Jesus anuncia, repete no Sermão do Monte, disse que haverá a abominação da desolação dentro das igrejas. Vou repetir. Abominação da desolação dentro das igrejas. É um sinal precursor da vinda do reino de Deus na terra. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo assim, que mesmo dentro da igreja, que diz que anuncia o reino de Deus, e nós de uma forma infantil achamos que as leis divinas são anunciadas apenas por teólogos religiosos, isso não é verdade. Kardec diz isso logo de cara no capítulo 1 do livro A Gênese, que a lei de Deus é lei de Deus e quem a compreende, a revela para outros, o caráter da revelação divina, capítulo 1 do livro A Gênese, repito, é feita por várias pessoas nos diversos lugares, inclusive na área cinematográfica. Sim. Quantos filmes não temos visto ao longo das décadas falando da imortalidade da alma? Por exemplo, Ghost, do outro lado da vida. É o nome do filme. Ghost, do outro lado da vida. Quantas décadas tem? Eu não assisti, que eu sou mais novo. Mas dizem que é um filme bom. A gente não teve tempo. É de umas gerações anteriores. O Reinaldo assistiu, mas quando ele estava no ventre da mãe ainda. Nossa, então eu sou mais velho que eu. Eu assisti umas 3 vezes. Ah, mas é reprise. Não foi lançamento. A sessão da tarde. Sessão da tarde. Parece bobeira, mas não é. É o evangelho sendo proclamado. Vou repetir. Parece bobeira, mas não é. É o evangelho sendo anunciado. Afinal de contas, o que é o evangelho? Vocês já se perguntaram sobre isso? O que é o evangelho? É uma pergunta. A tradução do evangelho é a boa nova. Não por outro motivo, aquele livrinho bem conhecido de Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, chama Boa Nova. É o evangelho. Ele vai anunciando o que ele aprendeu no mundo espiritual sobre o evangelho. Mas é óbvio que não parou ali, né? Ele escreveu outros livros também sobre o evangelho. A Boa Nova é a anunciação das leis divinas para os homens e mulheres desse planeta. Por exemplo, Newton. Sim, Isaac Newton.
Lembra da lei de Newton, das leis de Newton na escola? Leis de física? Anuncia o quê? As leis de Deus, que regem a vida material. Primeira lei, todo corpo parado tende a ficar parado, até que uma força externa se lhe oponha. E todo objeto em movimento tende a ficar em movimento até que uma força oposta se lhe oponha. Por isso que quando a gente taca alguma coisa, o objeto não continua voando. Por quê? Porque tem a lei da gravidade, uma força oposta que se lhe opõe. Isso tem a ver com a lei de Deus? Sim. Sim, tem. Tudo. Você tende a evoluir até que você se paralise. Às vezes, vem uma força oposta para tentar lhe paralisar, não é? Alguém tentando te desestimular. Do contrário, você continua a caminhar. Não é assim? É assim. Por óbvio que também por uma questão epistemológica, a gente faz um corte separando as leis que regem a matéria das leis que regem o espírito. Por isso que a gente vai ler lá na pergunta 614, que começa a falar das leis divinas, sobre a evolução, né? Toda lei natural é divina, toda lei divina é natural, sim. As leis da natureza, o estado de natureza, a evolução do espírito, a lei do progresso, e vai falando tudo isso e diz assim: olha, o homem inteligente estuda as leis da matéria, que são mais palpáveis, perceptíveis. Por quê? Porque nós estamos na matéria. O homem sábio estuda as leis morais, as leis comportamentais. Como assim? A lei de comportamento entre duas inteligências. E nós podemos ampliar, né? Não inteligência homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher. Inteligência com os animais. Que às vezes a gente vê as pessoas brigando com os animais, né? Eu falo assim, meu Deus do céu. Eu sei que a pessoa está mais evoluída, né? Porque já está na fase hominal. Mas às vezes eu falo assim, será que ela não parou para pensar que o cachorro não raciocina? E tenta ficar gritando com o cachorro. Não é assim, né? Aí a gente fica pensando, né? Quem que é a vida, né? Aí a pessoa vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, o animal também. As leis morais regem o quê? O nosso comportamento. Nosso comportamento? Exatamente. Por isso que os espíritos dizem assim, ó, aqueles que escolheram o caminho do bem desde o início, chegam ao destino mais rápido. Por exemplo, pergunta 120 do Livro dos Espíritos. Todo mundo precisa passar pela senda do mal para chegar ao progresso? Não, pela senda do mal não, mas pela da ignorância, sim. Ignorância, desconhecimento. Sim. A gente desconhece, como que eu faço? Não sei, ninguém me ensinou, eu erro. Opa, parei e pensei, assim não dá certo. Aí pensa, né? E vai tentando desvendar, descobrir, revelar como fazer. Se tiver alguém para ajudar, mais fácil. Por quê? Porque tem os reveladores primários, aqueles que revelam algo pela primeira vez. Por exemplo, quem descobriu como se faz o arroz. Primário, né? Teve alguém que fez pela primeira vez. Aí ele ensinou. Esses são os professores secundários. Aqueles que aprenderam com alguém vão ensinando. É assim que funciona. Aqueles que escolheram o caminho do bem, que já sabiam como proceder e foram procedendo de acordo com o que aprenderam, vão chegar ao objetivo mais rápido do que os teimosos. Não é assim na escola? Pergunta 625 do Livro dos Espíritos.
Fala assim, mas aqueles que optaram pelo caminho do mal, olha, para eles as eternidades serão mais longas. Vinícius, o que isso tem a ver com o sermão profético? É assim, ó. Jesus não anunciou que haveria muita catástrofe, calamidade? Anunciou, não anunciou? Que haveria guerra? Nação contra nação, reino contra reino? Anunciou? No planeta, né? Porque o planeta está evoluindo, ainda não evoluiu. Mas se você evoluir, você vai embora. Você vai para um planeta melhor. E se você não evoluir, você volta para cá. Para eles, as eternidades serão mais longas. Por quê? Ele errou uma vez, aí volta. Errou 2 vezes, aí volta. Errou 3 vezes, aí volta. Errou 4. Por quê? Porque ele quer. Porque ele está optando. Por quê? Porque ele já sabe. A gente está falando daqueles que já sabem. E não daqueles que ainda não sabem. Mas Vinícius, tem no planeta pessoas que ainda não sabem? 176 e o livro dos Espíritos. Tem espíritos encarnados aqui pela primeira vez. Tanto mais evoluídos como menos evoluídos. Mas quando vocês forem ler a 176, não leiam a 176 porque não vale muito a pena. Mas se vocês quiserem ler a pergunta 176, lembram que ela tem uma cabeça, que é a primeira, e depois se desdobra. Tem a 176A, 176B e 176C. Tem que ler as 3, né? Senão, se você ler só a cabeça da 176, você vai falar assim, o Vinícius falou errado. Não, ela tem os desdobramentos, está dentro dela mesmo. Tem espírito? Tem. E tem pessoas que, assim, não estudam a fundo e falam assim, não, é porque todos nós estamos pagando pecado. Não é verdade isso. Pelo menos a gente não encontra isso na doutrina espírita, a qual nós adotamos através de uma reflexão como sendo verdadeira. E nós refletimos e continuamos refletindo e concluindo que é a única que explica de forma lógica e racional aquilo que a gente percebe que é real. Por isso que a gente estuda sempre. Para quê? Para, na hora da prova, não posso errar. Mas erra? Às vezes a gente erra. Por quê? No meu caso, o atavismo, né? Como assim? A gente vem errando há algum tempo? Estou falando no meu caso, tá? Não estou falando de vocês. Cada um que faça uma autoanálise. Por quê? Você fazendo uma autoanálise, você vai saber quais são suas propensões. Às vezes você não tem propensão nenhuma para determinada situação. Por quê? Porque é a primeira vez que você está passando por aquilo. Às vezes você tem propensão. Por exemplo, eu não tenho propensão a me apropriar daquilo que não é meu. Não tenho essa propensão. Talvez porque eu nunca tenha tido, já tive, né? Mas talvez porque eu nunca tivesse tido a oportunidade. Ou porque eu já passei por isso em outras encarnações, aprendi que é errado e não faço. Ou nessa encarnação. Mas eu sei que eu tenho algumas propensões que eu não deveria ter a respeito de algumas questões que não lhes compete saber, que a gente tem que lutar contra. A gente tem que lutar contra. Por exemplo, indignação eu falei, né? Às vezes a gente fica indignado, né? Porque não foi o Cristo que disse no sermão profético que haverá falsos cristos e falsos profetas? O que ele está dizendo com isso? Que às vezes, e a gente não tem essa pretensão, às vezes a gente vê pessoas querendo se destacar, querendo conduzir multidões. O que é isso? Quando é uma pessoa que sabe o que está fazendo, consciente, e que o seu comportamento se coaduna com os ensinamentos do Cristo, é um missionário. Entendeu? Como você reconhece missionário? Quando o seu falar e o seu agir é o mesmo. Esse é um missionário. E eles não fazem questão de ser reverenciados. Não, eles simplesmente são. Já são pessoas, espíritos maduros. Agora a gente vê muitos querendo ser o que não são. São o quê? Falsos
cristos e falsos profetas. No caso, falsos profetas, né? Falso Cristo é aquele que se anuncia como sendo Cristo. A gente só viu um, né? O Henri Cristo lá, né? O que dizia ser a reencarnação do Cristo. Por quê? Vocês vão ouvir falar um de outro da parousia. O que é isso? É a volta do Cristo. Por isso que ele disse no sermão profético: quando vos disserem que eu estou aqui ou ali, não vá. Por quê? Porque eu não voltarei em corpo físico. Eu não encarnarei assim, ó. E sabe por que você não tem que ir? Porque eu jamais vos deixei órfãos, porque eu estou aí. Só que em espírito. Por isso que ele disse: assim como o trovão que sai do oriente e vai para o ocidente, serei eu me manifestando. Me manifestarei por todos os lugares, mas saibam, reconhece-se a árvore pelos frutos. Se alguém disser algo que não se coaduna com o amor ao próximo e a Deus acima de todas as coisas, não sou eu, Jesus, né? Então às vezes a gente vê, mas e aí, o que acontece? Olha, é o que o próprio Cristo disse: esses que querem ser profetas sem ser, e né, não somos, não queremos ser, são cegos. São cegos, condutores de cegos. O que acontece com eles? Cai no barranco. Mas vão morrer? Não, só vão se machucar. Depois, por quê? Porque a gente tem que aprender a discernir. E não é ver que o outro não é profeta para falar: você não é profeta. Não, simplesmente para falar assim: olha, eu vou ouvir o que ele está falando, analisar, julgar e pegar para mim o que é bom, jogar o que é ruim. Quem disse isso? Paulo de Tarso. Observai tudo e retende o que é bom. Por exemplo, esses dias estávamos falando, não lembro onde, sobre religião. O que é religião? Foi em algum estudo que fizemos e nos perguntaram. Eu falei assim: olha, todo mundo fala de religião em um único sentido, que é religião oriundo do verbo religare, que é te religar a Deus. Esse é o papel dos professores, nos ensinarem as leis de Deus para que a gente nos ligue a Ele. Mas tem um outro sentido, que vem de relédia, que é reler, que nós gostamos muito, que é o quê? Pegue tudo, analise e faça uma releitura e separe o joio do trigo. O que é verdade, o que é bom e o que não é. Retende o que é bom, joga fora o que é ruim. Por exemplo, a parábola da pesca, da rede de pescar. Conhecem? Em que Jesus disse: nós tacamos a rede no mar e vem de tudo no meio dela. Aí a gente separa o que é peixe bom do que é ruim, uns a gente joga fora. São várias passagens que nós vamos interpretando, cada hora extraindo delas outros ensinamentos, mais aprofundamento, para quê? Para que a gente saiba como nos conduzir. Não é para acusar o outro, é para sabermos como nos comportar, por onde caminhar. Simples assim. E ao mesmo tempo difícil e complexo. Por quê? Porque somos espíritos em processo de aprimoramento. Daí nós analisarmos tudo. Não para repreender. Kardec vai falar disso no livro O que é o Espiritismo. Ele vai falar assim: tem um conceito divulgado que as pessoas não entenderam, que é o não julgar. Está errado. Não é não julgar. Julgar você tem que julgar sempre. Você não pode condenar. Por exemplo, o teu irmão quando erra. O teu irmão quando erra. Mas você tem que saber o que é certo e o que é errado. Você vai analisar o que ele fez que não é bom e falar assim: poxa, eu não posso fazer. Porque se você fizer, você está incorrendo no mesmo pecado. Mas saber o que é certo e o que é errado, está certo.
É até estranho, né? Saber o que é certo e o que é errado, tá certo. Mas é assim. É assim. Pra quê? Senão a pessoa, você vê um pai espancando o filho, não posso julgar. Não pode julgar, o cara tá matando o filho, você vai deixar? Mas ele é um espírito imortal. Talvez ele tenha matado o pai na vida passada. Não é assim. Simplesmente fala, meu amigo, não faça isso. E se ele não obedecer, chama a polícia para prender. Simples. Sem raiva. Sem ódio. Simplesmente porque é o certo. Aí nós começamos a compreender por que Jesus falava sempre do sentimento de compaixão. Compreender o outro. E nós temos que lutar com isso para aprimorar, acrisolar, purificar esse sentimento. Está vendo porque Jesus disse que antes da instituição, da fundação do reino de Deus na terra, haveria guerras e rumores de guerras? Porque é natural, a gente está evoluindo. É natural que a gente erre, não depois que você aprende o certo do errado. Aí começa uma luta interior, reino contra reino. O reino de Deus com o reino de Mamon. Sabe aquilo que a gente aprendeu? De nossos pais, dos pais de nossos pais, dos pais dos pais dos nossos pais, que está errado? E que os pais dos pais dos pais dos pais, talvez tenhamos sido nós, semeando errado ali, por ignorância ou má fé. Agora a gente tem que lutar contra. Para alguns já está purificado o sentimento, para outros ainda não. E assim nós vamos caminhando no carreiro da evolução. O sermão profético é algo lindo e esclarecedor. É lindo porque mostra que tudo está submetido a uma lei do progresso. O planeta, os animais e os homens. Porque tudo é criação divina. E que no amanhã nós seremos melhores do que hoje. Sabe aquele sentimento que você não gostaria de ter? Se você lutar, você vai conseguir sublimar. Você vai conseguir se purificar. Sabe aquela dificuldade que você tem e que você não gostaria de ter? Persista, lute. Você vai conseguir se aprimorar. Tenha fé. Confie em você mesmo. Sabe por quê? Porque antes de você confiar em você, sabe quem confia em você? Deus. Ele sabe que você é capaz. E sabe quem mais confia em você? Jesus. Sabe quem mais confia em você? O seu anjo guardião. Sabe quem mais confia em você? Uma inumerável lista de espíritos bondosos que se comprometeram com a sua evolução. Eles confiam em você. Se todos esses confiam em você, por que você há de não confiar? Tenha certeza que vai conseguir. E a força necessária que você consegue. Vai ser fácil? Não necessariamente. Mas que você consegue, você consegue. Quero agradecer imensamente a atenção de todos. Quero deixar aqui essa mensagem final de que compreendamos que estamos no processo de aprimoramento e mais do que isso, de que somos capazes de melhorarmos a nós mesmos e assim colaborarmos com Jesus na proclamação do seu Evangelho, do Evangelho de Deus no mundo, a começar por nossos corações. Que Jesus vos abençoe, que nos envolva a todos, para que a gente prossiga sempre com essa confiança, não apenas uma esperança, mas a certeza de que somos filhos de Deus e que somos merecedores da felicidade. Saibamos buscá-la, que nós a conquistaremos. Obrigado, uma boa noite a todos.
Boa noite.